Fala aí, pessoal, como é que estão vocês? Espero que todos estejam bem, animados aí para mais uma semana de aulas. Gente, hoje nosso tema história é iluminismo e eu quero compartilhar com vocês o nosso material de hoje que preparei aí para nos ajudar durante a aula sobre iluminismo, tá bom? Importante também lembrar algumas orientações. Estamos na segunda semana do ciclo 3, finalzinho já, gente. Não desanimem, vamos lá firmes aí. Assistam a videoaula, façam a leitura nas páginas 28 a 37 do capítulo 2, a apostila 5, e também peço a vocês fazerem as atividades da página 34 e 39 do capítulo 2, apostila 5. Quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor é, gente. Lembre-se, vocês já estão no ensino médio, em preparação aí, final do ensino médio, vocês terão o vestibular. E quanto mais vocês já fizerem exercício, mais vocês vão estar preparados para isso, tá bom? Então, participem também do fórum, na sala virtual, sexta-feira, estarei lá. Se você tiver qualquer dúvida e gostaria também de acrescentar algo mais com vocês aí em relação à nossa matéria. Tá bom? Conto com sua presença. Vamos lá falar sobre iluminismo. Gente, o que é o iluminismo? Então, é uma corrente de pensamento, foi uma corrente, na verdade, de pensamento dominante no século XVIII, e ela defendia o predomínio da razão sobre a fé e estabelece certo progresso como destino da humanidade. Precisava ser iluminado algo precisava ser iluminado, e isso para eles era a sociedade ou os vestígios ainda da sociedade feudal, aquela sociedade ainda muito marcada pela religiosidade, pelas superstições, entre outras coisas, pelo místico em si. Agora, queria uma sociedade mais pautada sobre a razão, então trazer luz, por isso o nome iluminismo. Esse século, o século XVIII, ficou conhecido como o século das luzes, a principal ilustração do momento, tá bom, gente? Então é isso que eles queriam iluminar naquele momento ali. Bom, a origem do iluminismo tem a ver com, especialmente, o Renascimento. O primeiro grande momento de construção da cultura burguesa foi o Renascimento. Nós já estudamos isso anteriormente, aí, ali no início do final, entre o século XV e XVI, aonde a razão começa a ter uma predominância, aí a ciência começa a ser realmente uma base para o entendimento do mundo. E a palavra iluminismo originou-se com certeza de luz, referindo-se à razão. Então, esse trazer luz é realmente enfatizar a razão para realmente acabar com essa obscuridade que estava a sociedade naquela época, especialmente na sua ignorância. Para eles era essa a ideia. Bom, então a principal característica das ideias iluministas é a explicação racional para todas as questões que envolviam a sociedade. O contexto histórico em que surgiu o iluminismo está marcado aqui, especialmente, né, do século XVIII. E era ainda muito marcado pelo misticismo religioso, e a partir do século XVIII, essa nova construção aí de racionalidade, ela é possível, especialmente através do trabalho desses homens. O mundo físico e os fenômenos deixaram de ser justificados pela religião e passaram a ser explicados pela razão. E o iluminismo foi, acima de tudo, uma revolução cultural, porque vai propor uma nova forma de entender a natureza e a sociedade, o que significa, né, uma transformação profunda na forma de pensar nas pessoas daquela época, que rompe com barreiras, rompe com as barreiras, né, especialmente da forma como as pessoas pensavam durante ainda a Idade Média e início da Idade Moderna. Bom, a ideologia iluminista, de acordo com o nosso amigo, o sociólogo Lucian Goldman, ele fala que os princípios iluministas, eles estavam relacionados basicamente ao comércio, e que era uma das principais atividades econômicas da burguesia. O iluminismo foi extremamente apoiado pela burguesia. Foi até, na verdade, um movimento da burguesia, como foi também o Renascimento moderno, que nós já estudamos. E assim, gente, eu queria destacar para vocês algumas coisas importantes. Algumas teses defendidas pelo iluminismo e outras teses que eles combateram. E vocês perceberão que realmente a base está realmente nesses princípios de defesa aos princípios burgueses, tá bom? Então, pensa bem comigo aqui. Vamos primeiramente ver as teses defendidas. Nós temos a famoso tripé lá, que vocês aprenderam no ensino fundamental comigo, alguns que já foram meus alunos desde lá do 8º ano. A liberdade, igualdade e fraternidade, essas três palavrinhas importantes no iluminismo. Nós temos ela aqui.
A igualdade, porque eles defendiam que todos deveriam ser iguais perante a lei. Ninguém deveria ter privilégios sobre outro, né? Por exemplo, privilégio de nascença, como tinham os nobres. Ah, e, entretanto, gente, a gente sabe que a igualdade jurídica não significava igualdade econômica, porque no plano econômico, a maior parte dos iluministas, ele acreditava que a desigualdade correspondia à ordem natural das coisas, né? Então, não é nesse campo que nós vamos ver aqui a igualdade. E a gente sabe que esse é um ideal que, infelizmente, até hoje nós não temos de fato na prática. Também a tolerância religiosa ou filosófica. O que que é isso? Cada um tem o direito de escolher a sua própria religião, a sua forma de pensar, né, a sua filosofia de vida. Então, defendiam esse direito, como no nosso caso, a gente vai estudar daqui a pouquinho, o Voltaire. Uma liberdade pessoal e social. A burguesia, gente, vai se opor, por exemplo, à escravidão humana, e ela passa a defender uma sociedade livre. Uma das razões, por acaso disso, está na questão econômica também, porque sem trabalhadores, afinal, uma sociedade com trabalhadores livres possibilita essas pessoas terem salários, e assim aumenta o mercado consumidor dos produtos vendidos pela burguesia. Então, não é só por questões humanitárias, né? Digo a vocês que penso o mínimo nessa questão humanitária, é mais realmente nas questões econômicas. A propriedade privada também eles defendem. É uma característica essencial da sociedade capitalista. E o iluminismo, ele também defende, especialmente John Locke, a gente vai ver, um dos principais defensores da propriedade privada. Bom, vamos em frente aí, gente. Agora, as teses combatidas pelo iluminismo. São três principais. O absolutismo monárquico, eles eram contra esse absolutismo monárquico, porque protegia a nobreza e mantinha os privilégios dessa nobreza. Bom, então o absolutismo ele era considerado injusto por impedir a participação da burguesia nas decisões políticas, inviabilizando também a realização de seus ideais. E muito mais por causa disso também, porque sempre reprimia com força a liberdade das pessoas, né? Então, para eles, era essa realmente a principal razão de combater. O mercantilismo também, a visão econômica do absolutismo era extremamente combatida pelos iluministas, até porque, para eles, a intervenção do Estado na vida econômica não era boa, ela era considerada prejudicial, tá certo, gente? Então, para eles queriam a livre iniciativa do mercado a fim de que desenvolvesse o capitalismo dentro das suas terras, tá bom? E o poder da igreja, eles eram contra também, porque a igreja baseava-se em verdades reveladas pela fé ainda em muitas partes dela, né? E isso não era defendido pelos luministas, especialmente a intervenção da igreja na vida pública das pessoas. É o que não consideravam algo ideal também. Bom, porém, gente, deixa eu dizer algo para vocês. Nem todos os iluministas eles eram contra a religião. Vários deles eram religiosos e defendiam, sim, a religião como algo importante. Alguns, infelizmente, foram para o lado do ateísmo, como é o caso de Voltaire, mas nem todos eles eram contra a religião, tá bom? Certo? Vamos em frente agora a falar sobre os pensadores iluministas. Destaco para vocês alguns aqui. René Descartes. Este é o autor do livro Discurso do Método, e ele vai realmente defender, gente, que a dúvida é o primeiro passo para se chegar à verdade. É interessante isso. Você primeiro tem uma dúvida, e aí você vai buscar a verdade. Você vai buscar esclarecer essa dúvida. E é verdade. Quando nós temos todas as respostas, nós nos acomodamos. Nós não vamos atrás de novos conhecimentos. Mas o caso dele aqui, não. Né? Ele define isso. A dúvida é o primeiro passo para você chegar à verdade e ao conhecimento. Bom, então, isso é muito importante mesmo. Essa ideia de René Descartes ele lança. Ele inaugura também o método de estudo da natureza a partir da razão, com ideias claras e precisas, né? Passando cuidadosamente para outras etapas de aprofundamento do conhecimento. Esse método ficou conhecido como método cartesiano. Bom, e tem por base uma frase que é o principal ponto deste método, que é cogito ergo sum, ou seja, eu penso, logo existo. Bom, é importante lembrar disso também. Ele foi o primeiro pensador entre todos esses a dar ênfase no estudo da razão como caminho para tirar as dúvidas do homem, para esclarecer, né, a questão do iluminismo, o homem, a humanidade, tá bom, gente? Próximo pensador que nós temos é Isaac Newton.
Isaac Newton, ele identificou, criou as leis da gravitação universal e como fundamento de seus estudos na ideia de que o universo foi criado sim por Deus, olha aí, como eu falei para vocês que tinham religiosos no meio, né? Ele foi criado por Deus e governado pelas leis físicas. Essa é a ideia do nosso amigo Isaac Newton. Ele também defende a experiência como meio de fundamentação. Bom conhecido vocês já devem ter estudado isso na aula de física, e estudarão também posteriormente em outras matérias aí. Nós temos John Locke, um outro pensador. Esse é um político inglês que vai trabalhar com o liberalismo político. Ele era realmente, trazia ideias como, por exemplo, a ideia da tábula rasa e também do governo da maioria, onde o governo deveria ser exercido não por uma minoria, mas sim pela maioria, pelo desejo da maioria, tá bom? Agora, a tábula rasa era ênfase na necessidade da experiência de vida. Ele diz que nós todos praticamente nascemos como uma folha em branco, e é com as experiências de nossa vida vão ser escritas nesta folha em branco. Então, a necessidade da experiência era importante. E é o que diz aí o nosso amigo, tá bom? Ele também defende principalmente a vida, a liberdade e a propriedade como direitos humanos naturais. Aí eu disse para vocês anteriormente, uma das principais defesas de John Locke era a propriedade privada. Ele ensina que os governos haviam surgido em função de um contrato estabelecido entre os homens visando a preservação desses direitos. Assim, um governante que não cumprisse esses direitos, gente, ou cumprisse esses deveres dele, poderia ser retirado, deveria ser alvo até de uma rebelião e substituído esse governo aí, bom? Então ele nega dessa forma o absolutismo monárquico fundando o que nós conhecemos por liberalismo político. Temos também Montesquieu, famoso pela criação da teoria dos três poderes, da separação dos três poderes. O Espírito das Leis é a principal obra dele, e na obra ele defende a separação dos poderes em três, não mais juntando os poderes nas mãos de uma só pessoa, como é o caso do absolutismo, mas você divide agora o executivo, legislativo e judiciário, tá bom? Nós temos esses três poderes propostos aí pelo nosso amigo Montesquieu. Foi esse o cara, tá bom? Não esqueçam disso. Temos também, gente, Voltaire, o François-Marie Arouet, no colega de escola chamava de Voltaire, mais fácil de falar ali, Ele faz uma crítica muito grande à igreja, mas também defende a liberdade de pensamento. As principais defesas dele está na questão da liberdade de pensamento. Ele foi, com certeza, um dos mais famosos pensadores do iluminismo, e o estilo dele era um estilo bastante irônico, ele usava a ironia para fazer críticas ao seu próprio país, a França, ao clero católico e à intolerância religiosa e ao absolutismo francês. Tá bom? Em termos políticos, ele não era propriamente um democrata, mas ele era defensor de uma monarquia respeitadora das liberdades individuais, tá? Ele ficou muito marcado por frases bem fortes, como essa que vocês verão ali: o povo tolo e bárbaro precisa de uma canga e de um aguilhão e feno. Vocês talvez já entenderam? Eu acredito que sim, Pense na outra frase também que ele diz: eu posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Ou seja, a liberdade de expressão. Então, foi o grande defensor das garantias individuais, que são a vida, a propriedade, liberdade e felicidade. Foi esse homem aqui, Voltaire. Outro nome nós temos aqui, Rousseau, o criador da teoria do bom selvagem, e também no livro Contrato Social. Contrato Social, a obra dele, ele vai expor a tese de que o soberano deveria conduzir o Estado segundo a vontade geral do seu povo, sempre tendo em vista o bem comum das pessoas. Para muitos, foi até um precursor da ideia do socialismo. Até porque também nós vamos ver ali embaixo que ele afirmou que a propriedade privada é responsável pelas desigualdades sociais. Mas, na verdade, o que ele está dizendo é que realmente o Estado deve conduzir todos a um bem comum, que é uma das teses do socialismo, e isso, com certeza, encaixa com eles. Na obra dele, também outra obra chamada Discurso, ele faz um elogio bem interessante. Ele exalta, as virtudes da vida natural,
e é onde ele ataca a corrupção, a avareza, os vícios da sociedade civilizada. E ele faz muitos elogios à liberdade que desfrutavam os selvagens. Aí tem a tese do bom selvagem, né, aquela pureza do estado natural que contrapõe a essa falsidade e artificialismo do homem civilizado, né? Então, Rousseau ele vai se tornar muito célebre como defensor da pequena burguesia e foi um dos principais inspiradores dos ideais da Revolução Francesa, certo? Grande nome deles. Agora vamos falar um pouquinho sobre as teorias econômicas do iluminismo. Nós temos duas, as principais, a fisiocracia e a escola clássica. Da fisiocracia, nós temos Quesnay. François Quesnay foi o grande propagador dessa teoria. Ele se opunha à intervenção do Estado na economia, como propõe o mercantilismo, e na sua obra Fisiocracia, o governo da natureza, ele vai sustentar que existe um poder agindo nas sociedades humanas, sendo inútil contrariá-lo com leis, regulamentos ou sistemas, que era a própria natureza, dizia ele. Por isso, dentro da fisiocracia, se valoriza a terra, os recursos naturais vindo da terra, agricultura, mineração, coisas desse tipo, né? Então, são recursos naturais. Para eles, a fonte de riqueza deveriam estar nos recursos naturais, tá bom? Então, essa era a ideia dos nossos amigos aqui, fisiocratas. E temos a escola clássica proposta por Adam Smith, um liberalismo econômico, no seu livro Riqueza das Nações, ele apresenta algumas teses importantes a respeito disso. Para ele, ele critica, né, a política mercantilista, que se baseava também na intervenção do Estado na economia, e a economia deveria ser dirigida pelo livre jogo da oferta e da procura do mercado, de acordo com o Adam Smith. A diferença entre eles e os fisiocratas está especialmente que, para ele valoriza todo tipo de trabalho, independente se é ligado à natureza ou não. O trabalho é importante na construção da riqueza de uma nação, independente de qual seja esse trabalho, tá bom? Então, essa é a principal diferença entre eles, no quesito aí que nós chamamos da teoria econômica, tá bom? Temos também os enciclopedistas, o enciclopedismo, né? Nós temos ali ligado especialmente esses dois homens, de Denis Diderot e d'Alembert. Eles foram os principais organizadores de uma enciclopédia de 33 volumes, galera, onde eles reuniram os principais pensamentos desses filósofos iluministas, desses iluministas que já apareceram ali, em todos os campos, tanto o campo artístico como científico e filosófico. Ela vai contar com uma colaboração eles vão contar com a colaboração de mais de 130 pessoas para formar este livro, e ela vai exercer grande influência sobre a propagação dos ideais iluministas, tá bom? Então, foi muito importante justamente nesse sentido. E temos, por último, aqui a ideia do despotismo esclarecido. O que foi isso? Foi a ideia de que alguns governadores absolutistas, eles podiam implementar ou juntar alguns ideais iluministas às suas teses. Então, alguns países europeus, eles adotaram isso, que eles podiam juntar, aglutinar princípios iluministas com também líderes absolutistas. E esses governantes, esses líderes absolutistas, ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. O objetivo maior deles, certamente, era controle total sobre os estados que governavam, e vendo que o iluminismo estava em foco naquela época, algumas coisas tentaram acrescentar, né? Alguns racionalizaram a administração, impondo igualdade de impostos às camadas sociais, incentivando a educação, modernizando a economia, entre outras coisas. Os principais nomes, nós temos o Frederico II, da Prússia, que era amigo pessoal de Voltaire, José II da Áustria, Catarina II da Rússia, e o nosso amigo Marquês de Pombal, que nós falamos nas aulas passadas aí, e Carlos III da Espanha. Então, são os principais proponentes aí do despotismo esclarecido. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer coisa, por favor, pode me procurar. Grande abraço, boa semana.